Seja bem-vinda, Lisiane Lemos. E vai acompanhar esta atividade, participar desta atividade, Cássio Brandão, Head de Negócios Governamentais do Google. Seja muito bem-vindo também, Cássio Brandão. De imediato, então, nós passamos a palavra a Cássio Brandão para a condução dos trabalhos desta atividade. Obrigado, obrigado. Oi, Lisi, que delícia estar aqui. Antes de começar esse bate-papo com a Lisi aqui, é fundamental agradecer o convite, saudar a família Fuscaldo aqui, então, super obrigado pelo convite, toda a organização. Obrigado, Zé Luiz, obrigado, Gabriel. Tenho que falar das duas aulas que a gente teve aqui hoje, que foram incríveis, né? Então, Rafa, espetacular, meu velho, muito legal. E Wesley, que baita aula, parabéns, muito legal mesmo. E eu queria dizer para todo mundo que é do governo do Rio Grande do Sul, que sorte que vocês têm a Lisi no time. Que baita golaço. Fomos colegas, trabalhamos juntos no Google por um tempo. Eu tentei levar... Não quis me contratar. Então, essa é a história que ela adora contar, né? Não é bem verdade. Tá bom, vai, a gente não conseguiu trabalhar juntos. Mas, Liz, eu queria começar esse papo te perguntando, depois de Microsoft, depois de Google, passar por duas das grandes Big Techs, o que te fez aceitar esse convite? E como que você enxerga, se dá para falar em semelhança, dá para falar em diferenças enormes e colossais? Conta um pouquinho desses quase 100 dias. Já completou 100 dias ou não? Já completou 100 dias. Então, 100 longos dias. Que bom. Conta pra gente. Acho que primeiro, obrigada, Cássio. Sempre muito gentil. E já fazendo jabá, a palestra do Cássio amanhã às 9h30, eu venho para assistir o Cássio. Eu fiquei desesperada quando eu vim para o governo, que ele, de novo, não quis me atender, mas é porque ele estava em licença paternidade, então preparem-se que amanhã vai ser incrível. Acho que aqui eu sou conhecida como a maluca que largou o Google e foi para o governo, né? É uma ideia que ninguém... Como é que você largou a empresa mais inovadora do mundo para voltar para casa e voltar para o governo? Acho que fazendo longa, né, fazendo curta a história longa, eu sou pelotense, às vezes eu tenho sotaque, às vezes sim, às vezes não, tomo mate todo dia, eu sou sofredora do Chavante, então nem Grêmio nem Inter, eu gosto do Brasil de Pelotas. Me formei em Direito, e a Joelma, que está aqui, fez a minha formatura, inclusive, e eu fui parar como trainee na Microsoft em 2013, sempre em vendas. Então, a minha especialidade é infraestrutura de TI. Quando vocês falam tudo de transformação digital, de cloud, de atender setor público, foi isso. Em 2019, eu fui para o Google ser gerente de aquisição de novos clientes no time de agências, por isso que eu gosto tanto de advertising, e no último ano como gerente de diversidade para a América Latina. O que me fez? A pessoa que abriu esse evento hoje. Um belo dia eu recebi um WhatsApp: oi, Lisiane, é o Eduardo Leite. Que a gente pensa que é trote, né? Que é golpe, uma coisa assim, uma pessoa sem foto. E a gente tem alguns amigos em comum. Eu fui estagiária no governo do governador Eduardo Leite em Pelotas, como prefeito. Ele disse: vamos conversar? Eu falei: vamos. Ele: não, vou para Pelotas, está meu pai. Caso vocês não saibam, eu estava escondida em Pelotas nos últimos 2 anos. Todo mundo fala que eu estava em São Paulo, eu não estava, não. Aí, vamos conversar, não sei o que. Eu achei, ele vai me convidar e eu vou dizer não. A primeira opção era essa. Eu estava esquematizando para ir para os Estados Unidos, morar em Chicago, é um lugar que eu amo. E eu achei que a pasta seria de diversidade e inclusão, que era algo que eu já tinha decidido que eu não queria fazer mais, eu achava que eu tinha entregue tudo. Começamos a conversar, o governador é um ótimo stalker. Oi, viu o teu perfil? Ele é muito dedicado. Então, eu tenho a oportunidade de criar uma secretaria extraordinária no meu termo, e eu escolhi que o termo vai ser inclusão digital. Neste momento, a minha cabeça fez: acabou tudo, como é que eu peço demissão? E para quem que eu peço demissão? Porque os americanos, depois do Dia de Ação de Graças, eles somem. Então, a partir do meio de novembro, não tem ninguém. Eu não tinha para quem pedir demissão. Construímos juntos, então, uma pasta de inclusão digital e apoio a políticas de equidade, onde eu pudesse aportar o conhecimento que eu tinha de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, incluir. E eu falo que eu gosto da minha missão de fazer um Estado melhor para as pessoas que eu amo. E aí consegui pedir demissão a muita custa.
Saí do Google 11 de janeiro, tirei uns dias de férias e comecei no governo oficialmente dia 22 de fevereiro. Então, a gente não tem, o governo tem pouco mais de 100 dias. O que eu aprendi, acho que no primeiro ponto, eu investi muito em diagnosticar, entender qual é o tamanho do desafio que a gente tem. O Rio Grande do Sul é um estado com mais de 11 milhões de pessoas, mais de 300 mil servidores entre ativos e inativos. A gente tem 2.342 escolas, 80 mil alunos. É um mundo de gente que está interconectado em 497 municípios. A primeira descoberta foi o quanto de gente talentosa e inovadora que eu gostaria de levar para trabalhar no setor privado, ainda que meu chefe me matasse. Tem muita gente, e acho que desmistificar essa coisa que servidor público não trabalha, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, inclusive falei para o time da Microsoft. O segundo é o quanto o Rio Grande do Sul é um estado avançado no que se diz a questões digitais, e acho que o governador deve ter exaurido esse tema, não pude assistir ele hoje cedo, mas nós estamos até à frente do governo federal em digitalização de serviços, seja com a nossa empresa de processamento. E aí vem das oportunidades. Eu acho que aproximar, colocar o Rio Grande do Sul como um polo de inovação, o Rio Grande do Sul como um polo de tecnologia, de talentos nas suas universidades, nos seus parques tecnológicos. E aí a camada pior assim, é priorizar, porque são 27 secretarias, contando com a minha, um secretariado que vai dos 30 aos 70 anos, e eu brinco até com o meu time que de horta comunitária a robô, tudo que passa no meio a gente pode pegar. Então, priorizar e fazer coisas que tenham impacto, sabendo que vai ser finito o nosso trabalho mais sustentável ao longo do tempo, tem sido um grande desafio. Incrível, incrível. Eu fico me perguntando, quando eu olho para o título da secretária Lisiane, de equidade, de inclusão social, como são as conversas com os teus colegas, com as outras secretarias? Como que você inclui socialmente todo mundo? Como que você inclui digitalmente todo mundo? É uma secretaria cross? Como que a mágica acontece ou pode vir a acontecer? A mágica está acontecendo, né? Eu falo que as pessoas têm diferentes níveis de maturidade digital. E hoje, mais cedo, eu dei uma entrevista para a Band, e eles estavam perguntando, Lisiane, você acha que é uma questão de choque geracional? E eu acho que é uma questão de acesso, Cássio. A gente estava falando, eu tive com o Santiago Uribe, que está aqui visitando a cidade, e a gente estava falando sobre nomes curiosos de cidade. A estrutura que a gente tem em Porto Alegre é completamente quando a gente fala em Antagorda, em Não Me Toque, em Cachoeirinha. Então, como é que eu aumento o nível de maturidade digital? Primeiro, começa pelo secretariado. Tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos, ali nessas 26 cadeiras, a gente não tem esse conhecimento. Então, eu tenho que conseguir fazer uma transferência escalável de conhecimento para os meus pares e assim para os servidores que também estão ali. E hoje a gente divide a secretaria em 4 grandes pilares. O primeiro, educação, que é a prioridade, eu falo zero do governo, né? A gente tem um super desafio agora com lição de casa, que é de reforma de escolas, e deixa a gente pensar, reforma de escola com cabeamento, com internet em sala de aula, com device para todos os alunos, com capacitação de professores. O segundo, a gente vai falar de modernização do agro, de trabalho safrista. Nós somos um estado com 70% do PIB que depende do agro, mas uma população, um bônus demográfico negativo, uma pirâmide invertida. Eu tenho mais gente idosa do que gente jovem. Como que eu faço esse jovem ficar e como que eu faço esse idoso se modernizar quando ele tem 5,5 anos de escolaridade? Então, desmistificar e deixar a tecnologia menos complexa. O terceiro pilar, eu estou falando de experiência do cidadão, e a gente viu hoje, eu vi várias soluções que eu ficava, como que eu levo isso para o Estado? Porque evento de GovTech só fala de prefeitura, eu quero a solução para o Estado para a gente poder levar. Fica a dica de quem está vendendo aí, se vocês tiverem solução para o Estado, nós podemos conversar. Então, a experiência do cidadão e no que tange equidade e digitalização. Então, nós somos o Estado mais digitalizado, mais de 90% dos nossos serviços estão? Estão. Mas esse cara tem internet? Ele tem internet de qualidade? A mensagem chega no device que ele usa, tá, mas se ele escuta a rádio, que sentido faz eu desenvolver uma experiência do metaverso? Então, é balancear a experiência. E a gente, por último, que é um tema muito interessante hoje, que foi uma demanda do governador, que é a transformação digital do pequeno empreendedor. Então, a gente tem um número de empreendedores, e eu conversava de novo, que sempre que vai conversar com alguém que não trabalha com tecnologia, automaticamente essa pessoa diz, eu sou um dinossauro digital, eu não entendo disso, eu não uso internet, eu não sei como é que funciona. Se você, como eu, é provavelmente dependente deste negócio, você usa tecnologia. Então, eu me lembro quando a minha avó era viva, todo dia de manhã ela mandava um áudio de 5 minutos para os 8 netos. Isso é uso de tecnologia, ela usava o degravador porque ela tinha preguiça de escrever.
Então, todo mundo usa em diferentes medidas, e a palestra anterior acho que trouxe isso. A gente sempre vai estar incerto, a gente sempre vai estar correndo, a gente sempre vai ter que avançar. Então, nesses 4 pilares, eu consigo conversar com todas as secretarias, e algumas, eu falo que eu tenho a sorte, né? Eu nunca ando sozinha, eu sempre ando com 2, 3, 10, 16 secretarias, dependendo do tema, para construir essas políticas transversais, e isso me dá a certeza também que, quando terminar o meu mandato, elas vão seguir, vão continuar. Não fala em terminar mandato, vai. Filho, tudo tem fim na vida, é a gente. Aí eu vou arranjar outra confusão para fazer, assim, tão maluca quanto. Ou eu fico, né? Quem sabe. Me conta um pouquinho, eu acompanhei um pouquinho pelas redes, quando vocês estiveram em Nova York, você fez parte da missão do governo do Rio Grande do Sul a Nova York, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa missão, quem estava lá, quem vocês encontraram, e principalmente, quem mais te inspirou nessa viagem, e o quão aplicável, ou se já deu para trazer alguma coisa para cá, e o quão aplicável tudo que a Oracle, o Google com os 2.000 termos em inglês. Eu sou radicalmente contra ficar repetindo os terminhos em inglês. Nós, como ela ex-Googler e eu Google, do Google, a gente tem que fugir disso. O quanto isso é aplicável, que de lá, de fato, dava para trazer. Vamos dividir a pergunta. Vamos primeira por parte. Vamos por partes, e acho que já nesse início, né, o meu desconhecimento de setor público, que eu venho há muito tempo, falou assim: Lisiane, vai ter uma missão. O que é uma missão? Bom, a gente vai para Nova York para fazer alguns eventos. O tema inicial era sustentabilidade e construção socioeconômica. Então, uma vez por ano, os grandes bancos estratégicos levam todos os CEOs a Nova York, e os estados e alguns municípios vão apresentar quais são os temas estratégicos. Então, para a gente foi muito focado em hidrogênio verde, na questão de parcerias e concessões que a gente está incentivando. E eu sou conhecida pela minha cara de pau e me convidaram para as coisas. Então, eu tinha uma audiência com o meu chefe. Eu falei, vamos para Nova York. Eu falei, eu posso ir junto? Ele, pode. Eu posso conseguir algumas agendas? Ele falou, pode. 4 horas depois, eu tinha 7 agendas diferentes das 26 nas grandes empresas de tecnologia para a gente levar ao Estado. Então, qual foi o grande objetivo? Primeiro, a gente mostrar as soluções que a gente tem, sejam elas em segurança, nesse acesso do cidadão. A grande parte das notas fiscais que as pessoas usam no Brasil, a base tecnológica é nossa. E eu acho que existe um desconhecimento das grandes empresas do que a gente faz aqui e do que se faz a nível de governo. Acho que essas pontes, elas têm que ser mais executadas. Em cada uma das grandes empresas, a gente teve um foco específico. Na segunda-feira, a gente começou com o Microsoft Chat GPT, e eu vi que vocês tiveram uma ótima demonstração. Eu adoro perguntar quem eu sou, para ver se ele sabe. Na versão 3.5, ele não sabe quem eu sou. Na versão 4, ele sabe quem eu sou. E eu adoro brincar de fazer enredo de escola de samba da Imperadores do Samba, falando sobre Lisiane Lemos e seus feitos. É um que eu amo fazer, porque eu gosto muito de futebol e carnaval. A gente falou muito de inteligência artificial, de ética, de modernização. Quando a gente foi fazer a agenda do Google, foi muito pautada em segurança e comunicação. Não adianta, né? Eu acho que a escala que a gente consegue de chegar nesses 11 milhões de cidadãos, onde eles estão, onde eles acessam, num país que a gente tem mais celular do que gente, é um nível de eficiência que eu acho que as pessoas desconhecem. E aí, né, como ex-Googler, hoje a gente teve uma apresentação para a Secretaria de Comunicação, parecia que eu era vendedora. Não, a gente tem 9 plataformas, o Waze, o YouTube, porque eu sei todos os insights. Sai do Google, mas o Google não sai de você. O Google não sai, porque eu queria que todo mundo aqui soubesse as possibilidades de acesso à informação e que a gente pode construir soluções melhores para o cidadão que se consegue dentro do Google. Na Oracle, a gente fez muito mais baseado em dados e segurança, principalmente em segurança pública, fazenda, que é algo muito importante, como que a gente melhora o nosso sistema de arrecadação, como que a gente traz mais agilidade, mesmo que eu, quando fala de abrir empresas, eu abro em 40 minutos, como eu fico mais eficiente. E a grande surpresa, assim, que todo mundo achou essa menina completamente maluca, foi quando eu cheguei e disse, chefe, vamos na Mastercard? Aí ele, por que a gente vai numa empresa de meio de pagamento? Eu falei, vem comigo, cola comigo que eu sou sucesso. A Mastercard se defende como uma empresa de dados, então, para a gente que quer alavancar o turismo, e aqui a gente está falando muito dessa dificuldade de comportamento de consumo das pessoas, quando que ela compra, onde que ela compra,
nos eventos que a gente promove, então agora tem Expo Inter, quem que a gente traz, como é que vai para a Serra Gaúcha e como que a gente cria novos destinos. A gente estava falando sobre Suíça e novas aventuras que a gente está pensando junto. Como que eu construo essa solução para as pessoas? E acho que qual é o desdobramento, né? Como toda boa pessoa que veio do setor privado, eu tenho que ter uma agenda de ida, eu tenho que ter uma agenda de volta. Então, agora na volta, não só de lá aprender, mas oferecer para todas as nossas secretarias e servidores o que a gente aprendeu e aprofundar. Então, a entrega da Secretaria, né, de Inclusão Digital, a gente vai fazer dias de imersões com as mesmas empresas que a gente conversou em Nova York, aprofundando temas como mobilidade, pagamento de benefício, pagamento de impostos, comunicação, convidando essas pessoas que não tiveram oportunidade de ir a Nova York, em sua língua local, porque né, só 5% da população fala inglês, a gente não tem que ficar forçando a barra para falar o idioma dos outros, e aí, a partir deste momento, desenvolver projetos. O que eu acho que foi mais inspirador, eu acho que o que mais me marcou foi o pavor que o meu chefe ficou de que a inteligência artificial roubasse o emprego dele. Hoje ele falou disso. Ele adora falar isso. Inicial. Porque as primeiras reuniões eu saía, meu Deus, isso é incrível, eu quero implementar tudo. E ele, Lisiane, daqui a pouco a inteligência artificial está governando o Estado. Eu falei, não, chefe, é só para fazer a coisa ruim e você faz a parte boa, que você é um ótimo orador, você é um ótimo gestor. É isso que você tem que fazer e usar dados. Então, acho que foi essa grande marca. E aproveitando o gancho, né, eu voltei segunda-feira, por isso que eu disse, ai, Cássio, a gente pode entrevistar que eu não quero ficar de pé. Porque a gente foi para Madrid, no South Summit, na última semana, e também teve uma agenda de tecnologia dedicada, muito mais para fazer parcerias educacionais para o Rio Grande do Sul e do ecossistema de startups. E eu queria também comparar qual dos dois é melhor, mas a gente tem um ponto especial de South Summit. Mas, de novo, a grande marca, quando eu chego nessas missões, é assim, cara, a gente faz muita coisa legal nesse estado que a gente deveria estar contando para todo mundo. As prefeituras... e estejam elas onde estiverem, a gente tem prefeitura que já está usando solução de metaverso, a gente já tem prefeitura que usa soluções de mapeamento e mobilidade urbana. Por que a gente não conta esse negócio? E eu faço essa pergunta, por que lá em São Paulo eu não sabia? Mas por que a gente não conta? Você tem esse diagnóstico? Dá para falar por quê? Porque eu acho que tem que vir alguém de fora, como eu, que diz assim, cara, é genial o que vocês estão fazendo, por que vocês não vão contar? Eu acho que do lado do setor público governamental ainda tem meio que uma síndrome do impostor, assim, não, mas a gente não é o Google, mas a gente não é tão moderno quanto a Microsoft, mas a gente não é a Mastercard. Será que é tão legal o que a gente está fazendo? E a resposta é, eu não sei, pelo menos uma vez por semana eu olho alguma solução, e a gente estava conversando hoje, a Prefeitura de Novo Hamburgo, eu acho, que a Secretaria de Desenvolvimento é a grega? Isso, é Novo Hamburgo. Ela me falando sobre ESG aplicada ao pequeno agricultor. Eu falei, meu Deus, isso é muito legal. Então, eu acho que falta essa ponte entre privado e público para que as pessoas sintam o quão importantes são as coisas que elas fazem no setor público e oferecem boas soluções para o cidadão. Mas quando você contou agora do South Summit, você contou da viagem a Nova York, por que não verbaliza mais? Você acha que tem um preconceito do outro lado de a galera está lá viajando? Não, sempre. Primeiro comentário no meu Instagram, viajando com o dinheiro do povo. Falei, gente, mas eu não consegui nem fazer compra, eu venho aqui, só trabalhei muito mais. No Google era mais divertido e a diária era melhor também. Mas, enfim, essa conversa que a gente está tendo hoje é como é que eu faço a informação chegar nos 497 municípios, onde as pessoas estão no device que elas usam. Eu acho que essa estratégia de marketing, escala e comunicação, para que o cidadão saiba por que eu fui, o que eu aprendi e como isso vai reverberar na vida dele. Eu tenho trabalhado muito com a Secretaria de Comunicação, com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Econômico, para contar essas histórias, e, coitado do meu time também, eu fico assim, a gente tem que chegar onde as pessoas estão, e o nosso diferencial é que a gente vai chegar com carinho, cuidado e atenção e na linguagem que eles precisam ouvir. É isso. Então, não sei se eu sobrevivo, mas eu eu acordo e durmo todo dia pensando nisso. Como que eu vou transformar digitalmente e acolher as pessoas na medida de suas desigualdades no Estado? Isso é maravilhoso. A gente pode pegar essa fala aqui e repetir. O que a Lisiane menina lá em Pelotas
diria da Lisiane secretária hoje? Nossa, Cássio. A Lisiane de Pelotas jamais imaginaria ser uma secretária de Estado. Nunca, nunca. Assim, a gente conversou muito hoje, eu sempre fui uma defensora de representatividade, o quão representativo é ser uma mulher jovem, negra, gaúcha, numa cadeira de tecnologia no governo do Estado. Tem várias fotos icônicas, e isso foi uma das coisas que me fez aceitar o convite, porque é sempre assim, 11 homens e a Lisiane de tênis. Aí tem, a gente, na missão foi assim, os deputados, o governador, e eu não deixar de ser quem eu sou. E acho que tem um ponto importante também, a gente estava falando de liberdade religiosa, eu sou uma pessoa que profetiza a religião de matriz africana, e que só tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu sou adepta do batuque, que só tem aqui. É diferente do candomblé, do que a gente tem na Bahia. Então, estar nesse lugar, eu sempre falei, eu nunca imaginei trabalhar na Microsoft, eu nunca imaginei trabalhar no Google, porque no meu tempo não tinha ninguém igual a mim. Eu só sabia que eu queria sair de Pelotas. E o fato engraçado é que, quando eu saí em 2013, eu dizia que eu só voltaria morta num carro de bombeiros, que ia ser um belo evento, ia parar a cidade. Porque eu sofri tanto. Eu sou uma piadista. Isso é horrível, gente. E eu voltei na pandemia e ressignifiquei a minha relação com Pelotas. O que essa cidade, se eu sou quem eu sou, é porque eu cresci lá. E para ajudar. E aí, quando o governador me trouxe esse convite, foi isso. Assim, quantas Lisianes que estão lá na casa da mãe dela, em Pelotas, morando no centro de aluguel. Eu sou filha de funcionário público. Minha mãe era professora do Estado e o meu pai é bombeiro aposentado. E para mim, o mais nítido é a cara de orgulho da minha família, quando eles viram assim, há 2 gerações atrás, a gente não podia estudar, minha avó estava limpando o chão e conseguiu entrar para a faculdade, eu tenho a sorte de ser exceção, de ser uma filha de PhD, mas o quanto a gente acelerou sendo secretária de Estado. Porém, e agora é sempre a hora da polêmica, não posso esquecer que ainda vivo num Estado que canta, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, e seguirei protestando até o fim dos meus dias por essa mudança, mesmo que meu chefe me mate. Demais, Lizzy, eu tô emocionado demais, né? aqui. Muito legal. Para a gente fechar nosso papo aqui, o que você quer, qual que é o sonho da Lisiane nessa cadeira? O que você viu, seja em Nova York, seja em Novo Hamburgo, seja em Pelotas? Qual que é o sonho? E aí, vamos sonhar pequeno aqui, sempre dizem que dá o mesmo trabalho, mas para fazer, para executar nessa lógica que você trouxe de... Pode ser que daqui a um ano você não esteja mais aqui, porque as coisas podem acabar. E aí a Lisiane vai conectar muito com essa Lisiane que emocionou todo mundo aqui, da menina. Qual que é o sonho? O sonho grande, eu acordo todo dia pensando, eu falo que eu sou secretária da internet. Eu acho que internet é direito fundamental, quero internet boa para todo mundo, em todos os lugares. Mesmo que eu esteja consciente que eu não vou conseguir fazer isso em 4 anos, eu falo, eu não sou o ser mais especial do mundo, nem o Elon Musk, infelizmente, mas isso me faz acordar, porque eu sei que foi a internet que transformou a minha vida e ela pode transformar a vida dos outros. Eu acho que só para trazer uma camada, a gente falou um pouco de Madrid, mas não de South Summit. No South Summit, a nossa secretaria foi responsável por executar algumas ações sociais. E nessa megalomania, o contrato exige 10, a gente executou 34, que eu falei, o máximo que a gente conseguiu, o tanto de gente que a gente atingir. E acho que tiveram 2 fatores que me marcaram, que eles mostram que essas pequenas ações podem motivar pessoas. A primeira foram jovens que a gente levou dos centros da juventude, das periferias, que chegaram lá e falaram, eu nunca me imaginei no evento de inovação, eu nunca tinha pisado aqui e eu estou muito feliz que isso abriu meus olhos. E a gente conseguiu escalar isso digitalmente, levando os palestrantes para lá. E o segundo é um fato que não tem nem nada a ver com o South Summit, mas a gente conheceu a Arva Rice, que o consulado americano trouxe e desenvolve ações de inclusão social no Harlem, lá nos Estados Unidos. E eu toquei a reunião em inglês e eu descobri que o segurança que estava fazendo a guarda na porta me viu falando em inglês e disse que ficou inspirado, porque ele viu 2 mulheres pretas falando inglês e que ele ia aprender também. Então, acho que o sonho grande é que a gente possa fazer esses 11 milhões de pessoas despertarem algum sonho, ver que tecnologia é para eles, ver que inovar é fazer diferente, que não precisa fazer aula de programação, porque
porque eu não faço, porque eu sou uma programadora horrorosa. Como advogada, eu sou uma ótima vendedora. Que essas pessoas tenham acesso, que a gente consiga, principalmente, usar as escolas como um ponto de inclusão digital, que é onde a gente está, e modernizar também essa população mais longeva. Então, todo dia eu sou a secretária da internet. Se ficar a mensagem internet para todo mundo, boa em todo lugar. Espetacular. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse papo com a secretária da internet. A secretária da internet. A secretária da internet. Vocês entendem porque o governo do Rio Grande do Sul fez esse golaço e tem uma pérola como Lisiane Lemos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Lisiane. E depois de um dia inteiro, de uma rodada intensa de palestras aqui no palco principal do Govert Summit, com representantes do governo municipal, estadual e mesmo da União, agora a palestra que encerra esse dia de tantos debates, de tantas novidades que foram trazidas aqui, fica com a Fundação Getúlio Vargas. E é o João Bernardo, da Fundação Getúlio Vargas, do DGPE, da Fundação Getúlio Vargas, que vai nos falar sobre a plataforma FGV Municípios. Acompanhe aí.